Olá, hoje vamos narrar o testemunho de Marta, Mãe Unida em Oração Internacional de Curitiba, Paraná. Este testemunho foi publicado com a autorização expressa da mãe. Os nomes e sobrenomes estão omitidos para preservar o sigilo dos filhos. O motivo deste testemunho é para alertar nossas mães para que tenham cuidado com seus filhos e filhas. O inimigo pode estar dormindo dentro da nossa casa. Nem tudo que reluz é ouro. Antes de escrever este testemunho, fiquei pensando se realmente deveria fazê-lo. Mas uma noite, depois de ficar sem dormir, pensando em minha família e em tudo o que aconteceu, Deus falou ao meu coração e então resolvi escrever, abrindo meu coração e autorizando esta publicação. Uma das maiores alegrias que recebi do Senhor Jesus Cristo foi o privilégio de conhecer, através da revista Visão Missionária. Eu recebi esta revista de presente de minha tia, que pertence à Igreja Batista, o Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Foi através do testemunho daquela mãe cujo filho estava envolvido com drogas e que foi alcançado por Jesus que meu coração transbordou. Na mesma semana, entrei em contato com o Ministério para receber as informações necessárias, pois não conseguia mais sozinha orar. Eu precisava de ajuda, eu queria mais. Para mim, não tinha bênção maior do que colocar meus filhos no altar. E sempre junto com minhas companheiras de oração, uma vez por semana, e sermos testemunhas da atuação de Deus na vida deles. Eu ficava impactada. Eram muitas as bênçãos recebidas, porque logo que conheci o ministério, eu comecei a perceber a ação de Deus, comecei a pensar nas demais mães e iniciar o pequeno grupo de oração que hoje coordeno. Eu estou escrevendo e chorando de tanta alegria, e essa emoção não tem preço. Sabe, muitas vezes as mães elas fazem a inscrição no ministério, Deus abençoa e elas simplesmente começam a falhar, começam a abdicar do legado que Deus lhes deu. Somos uma família muito ativa na igreja. Meus filhos, são 4 filhos, 2 meninos, um de 9 e 12 anos e 2 meninas, uma de 13 e a outra de 16 anos. Estão bem adaptados, ativos em suas respectivas faixas etárias na igreja. Meu marido, um servo de Deus, profundamente comprometido com Deus, a família e o ministério. Nos últimos 3 anos, por ocasião das férias das crianças e do verão, sempre recebemos o convite de uma família da nossa igreja para passarmos um final de semana em sua casa de praia, o que com prazer aceitamos. É uma família muito querida e integrada na igreja. Nossos filhos são muito amigos e frequentemente estamos juntos. Neste 4º ano, como de praxe, fomos. Estávamos felizes com a possibilidade de descansarmos um pouco, visto que o ano fora muito desgastante. Pedi às minhas companheiras do meu grupo de oração, de Mães Unidas em Oração, que durante a semana orassem por meus filhos, pela viagem e também pela estadia na casa de praia. Mesmo indo todos os anos, sempre eu ficava preocupada com a piscina, com o mar, enfim. Minha filha mais velha relutou muito para ir, mas no fim acabou cedendo. Saímos na sexta-feira, sabendo que ficaríamos uma semana. Desde que chegamos, senti minha filha muito grudada conosco, arredia, fechada, introspecta.
Ela sempre entrava no mar com os irmãos. E quando íamos para a piscina com todos, ela ficava grudada perto de mim. Sabe, minha filha é uma menina muito bonita. Até os 13 anos, ela estava ainda na pré-adolescência, mas com 16 anos, ela chama muito a atenção. Temos muito amor e cuidado com ela e com os demais, pois além de ser muito meiga, delicada, estudiosa, centrada, minha filha é temente a Deus e comprometida com a obra do Senhor. Os dias passaram rápidos e muito gostosos. No sábado, pela manhã, bem cedo, fui ao banheiro e a porta estava trancada. A luz estava acesa. Esperei um pouquinho e voltei para o quarto. Passado mais ou menos uma meia hora, voltei e novamente a porta estava trancada e a luz acesa. Então perguntei baixinho, para não acordar ninguém, se tinha alguém passando mal. E ouvia que minha filha estava ali dentro chorando. Pedi que abrisse a porta e depois de muito relutar, ela abriu. Minha filha estava trêmula e pálida. Eu a levei para o quarto. Foi então que me deparei com uma situação extremamente revoltante. Minha filha me fez prometer que o que ela iria me falar, que eu não poderia dizer para o meu esposo até voltarmos para casa. E eu prometi. Foi então que ela começou a relatar algo que estava acontecendo e que eu, como mãe, não tinha percebido. Ela me disse que a pessoa que nos fez o convite para irmos para a casa de praia vinha cercando ela na igreja algumas vezes e jogando indiretas. Mas ela não queria causar nenhum problema e sabia da amizade do pai com ele. Então preferiu ficar calada e por isso ela relutou em vir para passar a semana. Mas na noite anterior, aquele homem entrou no quarto dela, onde dormiam as meninas, colocou a mão em sua boca para ela não gritar e tentou violentá-la. Ah, minhas irmãs! Ela deu vários pontapés nele e saiu correndo para o banheiro, onde permaneceu até pela manhã. Ela disse que ele nunca tinha feito aquilo antes. Ela estava apavorada. Ela estava em estado de choque. Naquele mesmo dia, eu conversei com meu esposo sobre a possibilidade de voltarmos após o almoço para Curitiba. E ele não criou nenhum obstáculo. Conversei com meu esposo sobre o que tinha acontecido. E ele ficou tremendamente abatido e triste por desconhecer o caráter de alguém que convivia com ele há tanto tempo. Ele ficou tão indignado, tão revoltado, que entendi realmente o que a minha filha disse, que era para falar com ele apenas quando nós chegássemos em nossa casa. Resolvemos, depois de orar, ir ao pastor para nos aconselhar e pedir orientação sobre como agir. O pastor nos disse que era para não compartilharmos isso com ninguém, absolutamente ninguém, que era para orarmos e entregar tudo nas mãos de Deus. E assim nós fizemos. Durante todas as reuniões semanais do nosso grupo de Mães Unidas de Oração, eu sempre colocava em silêncio minha filha no altar para que Deus resolvesse aquela situação da melhor maneira possível, para que não houvesse um escândalo, pois seria terrível para todos, para a igreja e também para o evangelho. A família dele não sabe de nada até hoje, nem os filhos. Mas sabe, minhas irmãs, depois de 27 dias, essa pessoa amiga do meu marido trabalhava com transportes e ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. A igreja sofreu muito, afinal é compreensível, pois ninguém sabia
de nada que tinha acontecido. E esse assunto foi enterrado com ele. Minha filha está bem, o trauma passou e ela continua integrada na igreja. E eu sempre me lembro que no ministério nós temos que orar por um filho por semana. Nós temos que conhecer os nossos filhos. Nós temos que identificar o que está acontecendo. Nós temos que estar atentas. Nem sempre o que pensamos é a realidade. Fé, coragem, perseverança e resiliência sempre. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém.